Muito boa tarde. Boa tarde a todos. Muito obrigado por terem vindo. Esta reunião, esta conferência, em primeiro lugar, o meu agradecimento ao Sr. Professor Joaquim Ferreira, que certamente é do conhecimento de todos, pelo seu importante trabalho que tem desenvolvido na área da reabilitação neurológica e que eu me abstenho de fazer mais apresentações. É professor da Faculdade de Medicina de Lisboa e tem todo um trabalho muito importante realizado, quer na área da investigação, quer na área da aplicação dos conhecimentos à realidade social, que importa destacar por ser único e original, no meu entender, no nosso país, ou praticamente. O Dr. Manuel Caldas de Almeida tem a responsabilidade de uma unidade onde também se faz a reabilitação e também é responsável de uma área de demências numa outra entidade e acedeu à tarefa difícil, a meu ver, de poder comentar as palavras, a intervenção do professor Joaquim Ferreira. Estas reuniões anteriormente eram presididas pela senhora Provedora. Eu convidei o senhor Provedor para estar presente. Ele telefonou-me a pedir desculpa de não poder estar pelas suas novas atividades, que não lhe permitiam disponibilizar tempo para vir aqui. Pedia desculpa de não estar presente e pediu-me para apresentar os cumprimentos a todos que aqui estavam e também agradecer e pedir desculpa aos intervenientes responsáveis pela conferência por não estar presente. Muito obrigado, doutora Ana Jorge. Por estar cá entre nós. Sr. Professor. Muito obrigado. Está equipado aí com essa... Já estou equipado, sim. Então eu avanço. Para aqui, para... Em primeiro lugar, o meu obrigado. Se calhar baixar aqui um bocadinho o som, se não é excessivo. O meu obrigado ao professor Jorge Turgal pelo convite. Eu tenho imenso gosto de estar aqui. Explicarei um bocadinho a razão desse gosto. O meu obrigado também ao Dr. Caldas de Almeida pelo tempo e pela conversa que seguramente iremos ter a seguir. Tenho gosto de estar aqui porque esta escola faz parte do meu, eu diria quase do meu imaginário infantil, porque eu dei aulas aqui, era interno de Neurologia, era tradição do Serviço de Neurologia, a ver quase como uma herança, nós herdávamos o vir dar algumas aulas, terapia da fala, fisioterapia na área da Neurologia, Neurociências, portanto, digamos que o percurso de Santa Maria até aqui, durante algum tempo, fez parte, obviamente, das minhas rotinas, com gosto e com a responsabilidade da herança, no fundo, de trás vinha o professor Alexandre Castro Caldas, professor José Ferro, e, portanto, havia essa responsabilidade de não fazer mal. Depois de dizer que tenho uma filha formada aqui, tenho imensos colaboradores formados aqui, dizer que neste momento trabalham comigo 28 fisioterapeutas numa área muito específica, muitos deles desta escola, e temos alunos que vamos recebendo, há alguns aqui na plateia, estou ali a ver, e para além de ter aqui amigos e colaboradores e pessoas com quem temos trabalhado, a professora Isabel Guimarães, com quem agora temos trabalho mais próximo, portanto aqui essa menção, portanto a minha gratidão por estar numa escola com a qual eu colaboro e que nesse sentido também me é útil e do qual eu usufruo no fundo daquilo que aqui acontece. Eu tentei pensar um bocadinho do que é que eu posso falar, tendo necessidade deste desafio de um tema um bocadinho aberto, e fiz este desafio de falar. Ver se isto é. Tenho que apontar para algum sítio? Ok, não estava ligado. Tendo-me dada, digamos que esta liberdade de escolher um bocadinho o tema, obviamente tem que ser coisas em que eu me dedique, e eu achei que esta combinação entre desenvolver medicamentos, cérebro e educação encaixaria neste local, não é? Estamos a falar de um hospital, obviamente com uma vocação muito específica na área da reabilitação, de uma escola, que forma profissionais de saúde, e depois de uma área que eu mais recentemente me tenho dedicado, que no fundo é da intervenção multidisciplinar em doenças neurodegenerativas, e portanto tentei achar algo que fizesse sentido aqui conversarmos, mas que combinasse estas três áreas de interesse. Começar aqui com o meu conflito de interesses especificamente para este tema, porque eu vou falar um pouco de que evidência científica é que existe para discutir estas áreas. Dizer que eu sou professor, portanto é suposto lecionar, portanto tenho responsabilidades do ponto de vista educativo.
Fui presidente do Conselho Pedagógico da Faculdade de Medicina. É suposto que um presidente do Conselho Pedagógico saiba um bocadinho mais sobre a educação do que outros. Não sei se é verdade, se calhar não é verdade. E depois sou farmacologista clínico e uma das áreas a que eu me dedico nesta área, de facto, é o desenvolvimento de medicamentos, o que na prática significa demonstrar que os medicamentos são eficazes e seguros, não é? E que podem, obviamente, chegar às pessoas e que daí resulta um benefício. A grande limitação é que eu vou fazer uma coisa que digo aos meus alunos para não fazerem, não falem de coisas que não sabem, não é? Portanto, eu vou falar de coisas que eu não sei muito, que é de facto de educação. É suposto eu saber mais de neurologia e de farmacologia clínica do que de métodos educacionais, mas eu vou trazer um bocadinho aqui os métodos educacionais, fazendo aqui a ponte com o cérebro, que é suposto eu saber um bocadinho como é que funciona. Mas de facto esta não é a minha área de eleição, não é a minha área de competência académica. Mas, de facto, aquilo que gostava de partilhar convosco é um bocadinho o que há de comum aqui. Cérebro, aprendizagem, educação e desenvolvimento de medicamentos, não é? O que é que isto tem a ver, não é? Qual é que é a lógica de falarmos destas coisas aqui em simultâneo e é este o desafio. Eu acho que há uma lógica e vou tentar um bocadinho convencer-vos dessa lógica entre saber como é que o cérebro funciona, como é que aprendemos, depois como é que podemos transpor isto por ensinar bem e que daí resulta um benefício. O que é que isto tem a ver com o desenvolvimento de medicamentos? De facto, o que é isto, não é? O que é isto entre desenvolver medicamentos e métodos pedagógicos? Se fizermos a transposição para o ensino, não é? Aquilo que nós fazemos é intervimos sobre jovens ou adultos e esperamos que daí resulte um benefício, não é? Que eles aprendam algo e que daí resulte, no fundo, algo que seja, obviamente, benéfico. E, portanto, eu diria que desenvolver medicamentos que sejam eficazes e seguros, se calhar não é muito diferente de, no fundo, ensinar algo que daí resulta um benefício e que não resulta um prejuízo. Porque nós também podemos induzir prejuízo às pessoas a quem formamos, não é? E é muito fácil e seguramente seria fácil percebermos os exemplos de como podemos ser deletérios mesmo quando estamos em atividades letivas. Eu vou começar aqui um bocadinho com a minha, digamos, com o meu mundo da farmacologia clínica. De facto, quem faz farmacologia clínica lida com humanos e lida com medicamentos aplicados em seres humanos. De facto, eu recebo muitas abordagens de investigadores básicos que querem vir trabalhar para o meu laboratório, mandam-me assim umas mensagens que gostavam muito de vir fazer um fellowship de verão num laboratório de farmacologia e acham que eu trabalho com placas de Petri, tenho ratinhos e tenho animais. Não tenho nada disso. Eu digo sempre, eu tenho dados e tenho locais onde a metodologia que nós estudamos ou tentamos desenvolver depois é aplicado para avaliar se aquele composto de facto é eficaz. O que é que eu trago aqui? Para aqueles menos familiarizados com esta área da farmacologia clínica, o que é que eu faço? Eu trabalho na metodologia que nos permite desenhar estudos clínicos que demonstram a eficácia e a segurança de um medicamento. Aqui dizer que em Portugal há apenas uma companhia farmacêutica que levou medicamentos da fase de síntese ao licenciamento, é a Bial. Há apenas 2 medicamentos, de facto, licenciados por uma companhia portuguesa. Um chama-se Opicapona, que é um antiparkinsónico, e o outro chama-se Eslicarbamazepina, é um antiepilético, e de facto é notável haver uma companhia portuguesa que tenha esta capacidade de levar medicamentos à fase de licenciamento e, no fundo, disponíveis em todo o mundo. Eu tive a felicidade de colaborar nos 2 programas de desenvolvimento, quer na Eslicarbamazepina, quer na Opicapona, mais na Opicapona, porque, de facto, a doença de Parkinson é a minha doença de eleição, do ponto de vista de interesse científico. E o que é que nós fazemos? Desenhamos ensaios, depois damos sempre assim uns nomes charmosos, damos sempre uns acrónimos aos nomes dos ensaios, daqueles que têm essa experiência. Há sempre uns acrónimos interessantes associados a cada ensaio. Este chama-se BPARC 1, este chama-se BPARC 2, e obviamente PARC vem de Parkinson. E este é um dos ensaios que compara 3 doses de Opicapona, que era um medicamento que a Bial estava a desenvolver, Opicapona 5 mg, Opicapona 25, Opicapona 50. Depois tem ali um outro fármaco que se chama Entacapona, é um medicamento que já estava disponível, portanto, da mesma classe farmacológica já estava disponível. E depois temos placebo. Isto é um ensaio clínico e no outro ensaio clínico tínhamos apenas 2 doses de Opicapona e placebo. Obviamente, quando nós desenhamos estas coisas, não sabemos o que é que vai acontecer no fim. Depois os ensaios são desenhados, recrutamos participantes, os ensaios são conduzidos e no fim, no fundo, temos resultados e, felizmente, os resultados da Opicapona foram positivos o suficiente para o medicamento chegar à fase de ser aprovado pela Agência Europeia do Medicamento, pela FDA, e está disponível nas farmácias. Aqui, e no fundo, isto é um dos artigos resultante deste programa de desenvolvimento. Vem aqui a Opicapona 50 mg, que é de facto a que está nas farmácias.
vem aqui as outras doses, vem aqui o outro comparador e vem ali o placebo. Isto andar para baixo significa que os doentes melhoram. Portanto, graficamente é fácil perceber que o efeito maior é este, depois estes aqui ficam numa posição intermédia e está ali o placebo. Aqui o aspecto interessante é, de facto, isto é diferente, este efeito aqui foi diferente de placebo, portanto esta diferença é estatisticamente significativa, não só é estatisticamente significativa, mas foi julgado também pelas agências que aquela diferença é clinicamente relevante, ou seja, não é uma diferença que não seja importante para os doentes e, de facto, o medicamento foi aprovado e está disponível na maior parte dos países do mundo. Aqui um aspecto interessante é que o placebo funciona. O placebo é fantástico, o placebo é uma coisa mágica. O placebo reduziu, aquele 60 significa 60 minutos. Significa que doentes que tinham 6, 7 horas de tempo off, que estavam bloqueados durante o dia, tomaram um placebo e reduziu em 1 hora o tempo em que eles estavam bloqueados. Depois podemos dizer se 1 hora é muito ou pouco. A opicapona reduzia em 120 minutos. Felizmente a opicapona era melhor, não é? Portanto, a opicapona reduzia em 2 horas, mas o placebo reduzia em 1 hora. E isto, de facto, é interessante e, conceptualmente, eu digo sempre que Deus gosta dos médicos, Deus existe, gosta dos médicos e deu-lhes o placebo. Por mais nabos que nós sejamos, não é? A gente usa o placebo e a maior parte dos doentes melhoram, o que é ótimo, não é? É uma arma. Também gosta dos outros profissionais de saúde, não é só dos médicos. E agora vou-vos mostrar aqui um vídeo de um doente parkinsónico. Este doente está off, está bloqueado, aqueles passos pequeninos, não balanceia os braços, está apoiado pela minha colega porque tem um risco de queda, toma um comprimido e 10 minutos depois está assim. Fantástico. Isto é fantástico. Aquele comprimido é um comprimido de levodopa, em ter nome comercial Sinemet, Madopa, de facto é um comprimido fantástico. Eu recomendo que revejam ou leiam o livro do Oliver Sacks, que se chama Awakening, ou vejam o filme, que descreve a utilização da levodopa para tratar os quadros de parkinsonismo pós-encefalítico, não da última pandemia, mas da anterior, de 1917-1920. Coincidente com essa pandemia, portanto, da década de 20, do século passado, muitos doentes tiveram quadros de encefalite e ficaram parkinsónicos. E só na década de 60, 40 anos depois, foram tratados com esta levodopa. E, de facto, o efeito é um efeito mágico. Em farmacologia nós chamamos awakening. Porque, de facto, é um awakening. Vejam o vídeo outra vez. Eu vou aqui para trás. O doente a medicação não está a fazer efeito. Tem, de facto, uma alteração da marcha grave. Passos pequeninos. Grande limitação funcional. Toma um comprimido, dopa, e 10 minutos depois está fantástico. Eu digo que só os fisioterapeutas é que fazem isto. Os médicos não têm esta capacidade. A pergunta que eu vos faço agora é se acham que é possível induzir este efeito com um placebo. Acham? Se aquela cápsula não for uma cápsula de dopa lá dentro, uma cápsula de farinha, assumindo que a farinha não trata a doença de Parkinson, porque, by chance, a farinha pode tratar a doença de Parkinson. Se acham que uma cápsula de nada induz este efeito. Se eu agora vos fosse perguntar, ou tivéssemos aqui um sistema eletrónico, eu não vou fazer isso, não vou fazer essa maldade, ia arranjar aqui uma vítima, apanhava já o Jorge aqui à frente, mas não vou fazer isso, mas aquilo que em geral as pessoas dizem é, não, o placebo melhora um bocadinho, mas não faz isto. Isto não. Isto é demasiado. Digamos que é assim a plateia, é assim a votação mais frequente. E a resposta certa é, não, o placebo faz isto. Eu tive em algum destes ensaios à cama dos doentes, em que não sabia quando é que os doentes tomavam placebo ou um medicamento ativo, e registava o início do efeito, o momento do pico do efeito, e só quando depois abríamos os dados dos códigos, eu e colegas com experiência, o Mário Miguel, que eu penso que é colega do Jorge, temos 30 anos de experiência e, portanto, nós dizemos, às tantas horas, efeito máximo. Portanto, o placebo pode ter esta magnitude de efeito. Como é que nós sabemos isto? É muito fácil, vamos aos ensaios. Isto é um ensaio não com levodopa, mas com um medicamento parecido, que é a apomorfina, que é um agonista dopaminérgico, mas de injeção subcutânea. Os doentes estão bloqueados, só que em vez de tomarem uma cápsula como aqui, fazem uma injeção subcutânea abdominal. Aqueles que tomam no ensaio em ocultação, portanto, o doente não sabe quando é que é injetada a apomorfina, portanto, o medicamento real, ou quando é que é injetada salino, soro fisiológico.
Quando é injetada a apomorfina em ocultação, portanto, o doente não sabe, em 95% dos episódios de OFF, ele é desbloqueado. Portanto, fica bem, tal como aconteceu no filme. Mas quando usamos placebo, ou seja, água, em 23% dos casos, ele também desbloqueia. Ou seja, em um quarto dos casos em que nós injetamos água na barriga de um doente que está bloqueado, ele fica bom. O que é de facto fantástico, não é? Seja que entidade seja, tem este poder mágico que de facto é fantástico. A outra pergunta a seguir é, isto é um efeito de simpatia, que é o doente está no ensaio. Portanto, está contente de participar num estudo com um medicamento inovador. E, portanto, está contente e, no fundo, isso traz um conforto, isso diminui a ansiedade, e diminuindo a ansiedade, isso amplifica o benefício motor, não é? Portanto, um efeito, nesta coisa dicotómica de psicológico, não psicológico, que está errada, mas seria um efeito assim psicológico, ou é mesmo um efeito físico, que é, nós injetamos água a um doente e, de facto, isto liberta dopamina no cérebro. Não é? Portanto, é um efeito físico. Não é? Ou damos uma cápsula com nada lá dentro e, de facto, liberta dopamina no cérebro. Agora, gostava de vos fazer esta pergunta, mas não vou fazer. Acho que as respostas iam começar a pensar. Eu acho que não liberta, mas se ele fez esta pergunta é porque liberta, portanto iam começar nesta lógica de... e, portanto, era melhor não entrarmos por aí. Mas nós sabemos, hoje temos estudos de imagem funcional, PET e SPECT. Nós podemos documentar quanta dopamina se liberta no cérebro quando administramos água. E, de facto, liberta. Eu não vou entrar aqui em detalhes, mas, no fundo, quando administramos placebo, nós conseguimos documentar, em estudos de imagem cerebral, quanta dopamina se liberta. É quase da mesma magnitude que a dopamina que se liberta quando administramos um antiparkinsónico real. Portanto, não é um efeito de simpatia, é um efeito físico. Os neurotransmissores libertam-se fruto de uma administração. Depois podemos perguntar qual é que é a via, não é? Toma uma cápsula sem nada e vai por onde? Não é? Vai pelo sangue, vai pelo ar, vai pela... não vai por lado nenhum, é o efeito de expectativa, que é a expectativa de eu melhorar a doença de Parkinson liberta a dopamina. A expectativa de eu melhorar da dor liberta os neurotransmissores envolvidos na dor. E é transversal, é universal, é transversal a todas as doenças neurodegenerativas, infecciosas, outras. O efeito placebo é tão fantástico que acontece quer quando tomamos, no fundo, um medicamento, ou a simulação de um medicamento, mas também em falsas técnicas cirúrgicas. Isto são ensaios clássicos, ensaios fantásticos do ponto de vista conceptual, são ensaios em que doentes com doença de Parkinson foram verdadeiramente transplantados com células mesencefálicas fetais, ou seja, iam para o bloco, e injetava-se nos gânglios da base verdadeiras células mesencefálicas do tronco cerebral de fetos mortos. Uns eram os verdadeiramente transplantados e os falsamente transplantados iam para o bloco, fazia-se um buraco de trépano, não se furava a dura mater, voltava-se a tapar. Os que eram de Chicago depois eram operados em Nova Iorque e voltavam para Chicago, e os de Nova Iorque eram operados em Chicago para quê? Para garantir a ocultação. Isto eu ainda me lembro, quando era jovem interno, havia um entusiasmo com os transplantes, porque havia a convicção de se as células estão a morrer, pomos células novas, os doentes ficam bons. Os doentes diziam, se eu ganhar a lotaria, não sei o quê, vou ser operado em Cuba, na Suécia, nos Estados Unidos. Aqui dizer que os ensaios foram negativos. Portanto, verdadeiro transplante e falso transplante é igual. Todos melhoram. Mas o que é engraçado é se olharmos para os sham é isto aqui. Ao fim de um ano, eles ainda estão melhor do que no início. Ou seja, o efeito placebo não só é muito potente, como dura mais de um ano. Mesmo com fármacos, nós temos ensaios farmacológicos em que o efeito dura mais de um ano, o que é de facto impressionante. Não só é um efeito mágico, mas é um efeito potentíssimo. Depois dizer-vos que a doença de Parkinson é uma doença intrigante. Não é só esta questão de responder... Quer dizer, a doença de Parkinson é das doenças em que a magnitude do efeito placebo é mais alta. Há outras, a dor, a depressão, o síndrome das pernas inquietas. Portanto, há assim algumas particularmente suscetíveis ao efeito placebo. Isto é um doente com doença de Parkinson, num estadio avançado, está bloqueado, tem um freezing. Aqui numa escola de reabilitação, esta alteração da marcha chama-se freezing. E agora vão ver uma outra alteração da marcha que se chama festinação, que são estes passinhos pequeninos. Ambos levam a quedas. Freezing, festinação. O que este senhor disse aos meus colegas de Nijmegen, que é um grupo também muito dedicado à área das intervenções multidisciplinares em doença de Parkinson, é que, embora tivesse esta alteração da marcha, andava de bicicleta sem nenhum problema.
Na Holanda não é difícil encontrar bicicletas, basta sair porta fora. E agora vejam, de facto foi fácil. Ele sai cá para a porta fora e bicicleta é fantástico. Aqui a bicicleta tratou a doença, quase curou a doença. Foi só mudar de ténis para bicicleta. O vídeo é muito giro e vão ver no fim uma parte muito interessante. Ele agora chega ali e dá a volta. Ainda se vai exibir mais, agora vai se exibir ainda um bocadinho mais. Vai-lhe tirar ali o rabo do selim. A parte mais interessante do vídeo é mesmo o fim. Vejam o que acontece. Ele salta e agora volta a não conseguir andar. De facto é fantástico. Isto é fácil de tratar, é só dar uma bicicleta, não é? Muito, muito simples, afinal é bem mais... Depois resta saber se isto é fisioterapia, se é terapia ocupacional, aí já não sei bem, não é? Se calhar é um misto, é multidisciplinar. É fantástico, o problema não está nas pernas, não está nos pés, não está na coluna, o problema está no programa motor. E o programa motor, andar com os pés no chão, é diferente do programa motor, andar de bicicleta. Fantástico, não é? É muito simples, é fácil de perceber que não é um problema de parésia, não tem falta de força nas pernas, não é? É um programa de facto de coordenação do movimento naquela função específica, andar com os pés no chão. O que é que isto nos permite dizer, e este é o switch para a educação, que é de facto o cérebro humano limita-nos a concluirmos sobre causalidade. É ótimo que eu veja um doente, não é? Começo um medicamento novo, vejo passado 2 meses ele está melhor e digo, este medicamento funcionou, mesmo bom. Não é? Fui esperto, usei o medicamento certo e o doente respondeu ao meu medicamento. É ótimo que o doente está melhor, porque isso é bom para o meu ego, não é? É bom para o meu humor. Mas, de facto, eu não consigo concluir sobre causalidade. Ele pode melhorar por imensas razões, não é? Basta ter passado a andar de bicicleta, por exemplo. E a questão que se coloca, quando nós discutimos benefício de medicamentos, se calhar não é tão diferente daquilo que nós discutimos sobre o benefício de métodos pedagógicos. E a questão é, se o nosso cérebro está mais preparado para documentar o benefício de métodos pedagógicos do que o benefício de intervenções terapêuticas. Como o cérebro é o mesmo, se calhar temos as mesmas limitações. Não é? Portanto, é esta a ponte que eu queria fazer. E a pergunta é, todos nós, nas nossas sociedades científicas das áreas onde trabalhamos, estamos habituados a estas hierarquias de evidência. Todos, em todas as áreas. Hoje não há nenhuma sociedade científica que não tenha a sua grelha, não é, de robustez das recomendações ou de nível de evidência dos ensaios que suportam o benefício das nossas intervenções. Uma das provocações que eu tinha para os alunos de terapia da fala, aqui há 30 anos, era: vocês sabem que estão num curso em que não há evidência científica para tratar nenhuma doença. Eles ficavam chocados, não é? Para o primeiro comentário, o cenário mudou, as coisas mudaram. E mesmo na altura era uma provocação para os acordar. Mas tem algum fundamento. De facto, o nível de evidência em muitas áreas, nos últimos anos, cresceu enormemente e ainda não está ao mesmo nível de outras áreas, obviamente, mais farmacológicas. Mas a questão que se coloca é, será que nós, para os métodos educacionais que usamos, também pensamos assim? Ou não? E, portanto, a pergunta é muito esta. Vamos olhar para os métodos que nós usamos para ensinar na Escola Superior de Saúde de Alcoitão, na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, onde eu tenho responsabilidades, nas escolas secundárias onde os meus filhos ainda estão, não é? Será que o processo é o mesmo? A primeira coisa é que medicamentos é que temos, não é? Que medicamentos é que estão disponíveis, não é? Quais é que são os medicamentos? E a lista de métodos pedagógicos é enorme. Fui só buscar alguns nomes mais, obviamente, há as abordagens mais tradicionais, centrada no professor, as abordagens mais progressistas, não é? Centradas no aluno, depois um conjunto de nomes, eu nem sequer vou aqui perder tempo, mas são enormes, e depois já vou fazer uma menção específica a um, que é dos mais antigos, que é este método Montessori, que é de uma... Maria Montessori era médica, psiquiatra e pediatra, tinha 2 especialidades. Eu já lá vou voltar, mas é engraçado que o método que ela propõe tem muito na base daquilo que ela acha que são os organismos vivos. Os organismos vivos crescem e não têm nenhum professor, portanto eles crescem por eles, não é? Portanto, se calhar as crianças podem crescer também um bocadinho descobrindo os processos, não é? Quase, não é bem free discovery, mas é um bocadinho nessa linha. Mas existem vários.
E depois, se começarmos um bocadinho a olhar para a metodologia de ensino, como olhamos para os medicamentos, não é só, e como olhamos para a fisioterapia ou para a terapia da roda, não é? Nós temos que definir imensas coisas. Que medicamento, que dose, que modo de administração, que imensas coisas. E, no fundo, é que técnicas pedagógicas, em grupo, simulação, resolução de problemas, estudos de casos, role-playing, no fundo, todas estas coisas. As conjugações são várias. E depois começamos, no fundo, a conjugar coisas. No fundo, o medicamento é a cápsula, é o composto ativo, é o recipiente, é todas estas coisas. Portanto, se começarmos aqui um bocadinho a combinar, no fundo é tudo isto. Método pedagógico, que tipo de auxiliares? Isto aqui, falámos aqui à tarde, que é, os auxiliares de ensino devem ser em papel, não é? Bidimensional ou digitais. E que material por aluno, não é? Aluno, as características dos alunos são enormes. Que objetivos educacionais definir? Vou só dar aqui um exemplo. Duração da aula. Qual é que é a duração da aula ideal? Não é? Um dia, e temos aqui pessoas com responsabilidades políticas, um dia de repente acordamos e as aulas passam de 50 para 90 minutos. Fantástico. De certeza que houve aí uma publicação científica que suportou que o Ministério da Educação tivesse feito isto. Depois vamos ver, se calhar não houve. Se calhar foi alguém que dormiu sobre o assunto e acordou de manhã e disse 90, ou 50, ou 40, ou 15. Já pensaram quais é que são as durações das aulas aqui? Se calhar são as tradições, no meu tempo era 1 hora, não é? Pelo menos um ciclo, mas depois eu cheguei eram 3 horas, eram assim várias... A gente chegava, tomava um café, a portuguesa chegava, eu ia lá acima, ainda havia um cafezinho lá em cima, deve existir, não é? Que tinha uma vista giríssima. A gente, portanto, não começávamos à hora, depois fazíamos um intervalo a meio. Uma coisa tão simples como a duração de uma intervenção terapêutica, neste caso uma aula, para lecionar algo, qual é que é a duração ideal? E, portanto, a pergunta é, será que nós temos a mesma hierarquia de evidência para a forma como ensinamos que temos para no fundo, trazer medicamentos ao licenciamento? Até podemos dizer, mas trazer medicamentos para o licenciamento é bem mais importante, não é? Porque imaginem que os medicamentos podem causar a morte das pessoas. Sim, mas os métodos educacionais, se há coisa que interfere em toda a humanidade, são as metodologias de ensino. Portanto, o leque de população-alvo é ainda maior. O que é que os humanos fazem quando não sabem? Não é? Eu digo sempre aos meus alunos, quando alguém vos perguntar a frequência de qualquer coisa e vocês não saberem no exame oral, digam 1/3, 30%, que em geral é a probabilidade mais próxima de estar certa. Não é? Do ponto de vista biológico, há imensos fenómenos biológicos que são 1/3, são 30%. Por exemplo, o efeito placebo, a definição clássica é a percentagem de doentes que melhora algo. Não é a magnitude do efeito. A magnitude do efeito é maior na doença de Parkinson, na dor, na depressão, no síndrome das pernas inquietas. Mas melhorar algo, pouco ou muito, digamos, mais frequentemente anda na casa dos 30%. De facto, nós chamamos isso de número mágico. Portanto, este é, digamos, um truque que a gente ensina se eles não souberem a resposta. Mas a pergunta é, em qualquer coisa na nossa vida, quando a gente não sabe qualquer coisa, o truque é: não há um melhor método pedagógico, depende de muitas variáveis. Portanto, é multifatorial. E encanamos a perna à rã. E fica resolvido. E, de facto, é verdade. Se formos ver os artigos de revisão sobre metodologias educacionais em várias áreas, a resposta mais frequente é esta. Depende de vários fatores, e depois listam os fatores: objetivos educacionais, características dos alunos, conteúdo do ensino, cultura, flexibilidade, feedback e avaliação. Está certo. Resposta perfeita. Está genial. E, portanto, a resposta certa, ou a resposta mais frequente é esta. Não há um melhor método pedagógico. O melhor método pedagógico depende da população, certíssimo, como a gente diz em relação aos medicamentos, não é? O melhor medicamento para aquele doente depende da gente saber se tem isto, se tem aquilo. E depois, quando a gente não sabe mesmo, se combinarmos, vem o melhor de tudo, não é? Portanto, assunto arrumado. E, de facto, é assim. Se forem ver os artigos de revisão sobre metodologias educacionais, é quase sempre um bocadinho esta a conclusão sobre, no fundo, esta pergunta. E depois, a outra forma de abordarmos este assunto é um bocadinho a forma do cérebro, que é quais é que são as bases biológicas, não é? O que é que a forma como o cérebro funciona nos diz que nos permita, no fundo, ter uma ideia, não é? Pelo menos ter um racional que sugira algo. E, no fundo, é um bocadinho aquilo que eu vou partilhar a seguir. Em relação aos objetivos, dizer
que a pergunta é legítima, não é? Mas a Escola Superior de Saúde de Alcoitão, quando forma terapeutas da fala, é para quê? É para eles serem competentes? É para serem competentes e melhorar o estado de saúde dos doentes que vão tratar? É para serem felizes? Se calhar, se a ideia é que os terapeutas da fala sejam felizes, se calhar a metodologia de ensino é diferente de serem competentes ou de melhorar o estado de saúde dos doentes, não é? Estou aqui a especular. É para serem bem-sucedidos? Não é? Serem bem-sucedidos, o que é isto? É terem emprego? É terem um trajeto académico? É o quê? Não é? Portanto, até isto, obviamente, influi nas nossas decisões. E a outra questão muito pragmática, e que obviamente agora falando mais até nas escolas médicas, onde tenho mais responsabilidades, agora tradicionalmente nós andamos nesta dualidade. Se nós queremos ensinar conhecimento ou competências, obviamente é mais fácil ensinar conhecimento, é mais tutorial, é mais à antiga. Esta é um bocadinho mais complicado, obviamente aqui é mais treinar de forma clássica e esta tem mais a ver com motivações e aplicações. E depois vamos então passar para a ciência. A pergunta é: que estudos científicos é que existem que nos ajudem a responder a esta pergunta? Obviamente que tenham a ver com o tipo de... que incluem, no fundo, todas estas variáveis. E de uma forma extrema, eu diria que no extremo esquerdo temos, digamos, o ensino tradicional, muito focado na memorização, e aqui no extremo direito temos, no fundo, o ensino. Obviamente há aqui um espectro mais hands-on, mais problem-based learning nessa linha, mas obviamente no extremo direito é o free discovery, que é metemos os alunos, não é? Damos-lhes um desafio, é suposto eles desenrascarem-se e no fim saberem fazer bem. Quando vamos começar a procurar a melhor evidência científica que suporta estas intervenções, ficamos muito preocupados. Porque a evidência científica é escassíssima. Escassíssima. É fragilíssima e escassa. Eu lembro-me que a primeira vez que me propus abordar este tema, que é cérebro e aprendizagem, achei que isto era uma coisa que eu preparava em 10 minutos. Foi numa escola secundária, achei que era assim uma coisa peanuts, e que no fundo, portanto era assim uma coisa rápida, que eu conseguia usar umas coisas sobre cérebro e... Depois, quando fui procurar, exatamente a procurar a melhor evidência científica, no fundo, estudos experimentais que nos permitem documentar, e basicamente a comparação mais importante é método tradicional com todos os métodos não tradicionais, não é? Que saem um bocadinho fora do método tutorial, do método clássico de memorização. É muito frágil, mesmo. Das poucas coisas que existem, onde existe mais informação, é sobre os métodos, este método Montessori, porque é dos mais antigos, portanto, dentro dos métodos alternativos, provavelmente, se não é dos mais antigos, se não é o mais antigo, é dos mais antigos. E, mais uma vez, curiosamente, isto surge, de facto, com uma médica, não é? De alguém de formação, no fundo, na área da medicina. E a lógica é muito isto, de facto, as crianças devem se comportar, no fundo, devem crescer como crescem outros organismos vivos. E, portanto, tem que ser muito... É na base da experimentação e na base, no fundo, são elas que definem um bocadinho o seu trajeto. Eu não quero estar aqui a entrar em grandes detalhes, até porque o espectro depois de métodos é grande. E, no fundo, o que vem aqui é uma revisão sistemática e que conclui a favor de que há vantagens em outcomes académicos e não académicos deste método. E não quero estar aqui a entrar em grandes diferenças, mas no fundo isto é um conjunto de outcomes. Na área da ciência, o ensaio digamos que eles não demonstram significância, mas na área da matemática, da linguagem e, no fundo, capacidades académicas, há de facto um benefício deste tipo de metodologia. Mas o que é muito curioso é que, para os metodologistas em que eu um bocadinho incluo, aquilo que nós chamamos de evidência científica para demonstrar a eficácia do medicamento, nestes casos, é mais generosa. O que é que eu chamo de generosidade? Generosidade é um dos elementos que é mais valorizado no sentido de diminuir o bias, o viés, ou seja, de facto os resultados serem verdade, mais próximo da verdade, é pelo menos os dois grupos em comparação não serem diferentes no baseline, ou seja, antes da intervenção, que neste caso é o método de ensino. É assim, se eu em relação aos ensaios clínicos com medicamentos sequer discutisse a possibilidade de nós concluirmos algo, havendo uma diferença no momento inicial entre os dois grupos em comparação, quer dizer, isto era a maior das heresias. Isto para dizer, obviamente estes dados são muito interessantes,
Seguramente há um benefício, eu não questiono, acho que há uma consistência do ponto de vista não só desta revisão sistemática, mas de outra informação. É importante saber que esta é uma área que se assemelha um bocadinho à reabilitação que estamos aqui a discutir, que é este método pode ser aplicado de muitas formas. E, portanto, há uma heterogeneidade na intervenção, tal como eu digo sempre, fisioterapia não é nada, a fisioterapia são milhões de coisas. Portanto, é bom termos essa noção, mas dizer que na seleção do material de base que leva a estas conclusões, há uma generosidade na forma como, no fundo, definimos a evidência que nós não temos, ou somos muito mais exigentes quando falamos de medicamentos. E daí a ponte entre desenvolver medicamentos e método educacional. Vou ser aqui muito breve, só para dizer, sim, existe um conjunto de informação, existe já uma consistência que claramente sugere que estes métodos ditos alternativos, mais na linha, no fundo, menos de memorização e menos tutoriais, de trazerem benefícios, pelo menos em algumas populações de alunos, nomeadamente alunos que, num contexto de ensino clássico, no fundo, falhavam. E, no fundo, o sucesso escolar acaba por melhorar. E, obviamente, isso eu quero deixar claro, que eu não estou a questionar o benefício desta metodologia. O que eu quero é apenas aqui fazer a ponte é que não devemos desvalorizar um conjunto de metodologias, nomeadamente tradicionais, porque o cérebro funciona de uma maneira que nós sabemos mais ou menos como é. E, no fundo, para nós memorizarmos, no fundo, para nós adquirirmos nova informação, há um conjunto, obviamente, de passos que têm que ser dados e há um conjunto de funções cognitivas, obviamente, que têm que estar intactas. Nós temos, obviamente, que memorizar e guardar essa informação, temos que a compreender, temos que a integrar, temos depois que a analisar e depois temos que a aplicar, temos que a ir buscar. E depois temos que a aplicar, não é? Eu para tomar aqui uma decisão, eu para saber que isto funciona e que eu clico aqui no lado direito e o slide avança, há aqui uma gaveta que eu rapidamente acedo e clico aqui. E é bom que isto seja ecológico, ou seja, eu não perca muito tempo entre a minha decisão de clicar aqui e o meu cérebro dar a instrução para o meu dedo fazer isto, não é? Se isto tiver aqui um conjunto de passos, portanto, se isto não for quase automático, ou seja, se eu não memorizar que andar para a direita é ali, vou olhar para aqui e digo assim, então, direito, esquerdo, tem uma setinha, eu estou aqui uns segundos de cada vez que eu faço isto andar para a frente. E, portanto, adquirir nova informação tem, no fundo, não só tem este passo ecológico, mas, de facto, mesmo em adultos, modula o cérebro. Aqui, digamos que uma homenagem ao professor Alexandre Castro Caldas, a razão de eu ser neurologista, um dos trabalhos, eu diria, mais interessantes que ele fez foi ensinar a ler adultos analfabetos, fazer uma ressonância cerebral antes e depois da aprendizagem e, de facto, depois de aprenderem a ler, aumentava o volume do hipocampo. Portanto, estruturas envolvidas na memorização mudavam. Portanto, esta ideia, por exemplo, que tem muito a ver com a reabilitação, que temos 3 meses para reabilitar as pessoas e depois... Não, mesmo em adultos nós conseguimos fazer crescer estruturas cerebrais. Portanto, a plasticidade neuronal cerebral mantém-se em adultos, mesmo em idades avançadas. Portanto, nós conseguimos ativar novas regiões e conseguimos, inclusive, no fundo, aumentar áreas. Aqui um estudo clássico, seguramente muitos de vós conhecem, que tem a ver com o cérebro dos taxistas em Londres. O cérebro dos taxistas em Londres não é igual ao cérebro de pessoas da mesma idade, no fundo emparelhados para a idade e, obviamente, para a área geográfica. E há um tempo, é assim, quanto maior for o tempo como, no fundo, taxista, maior a dimensão de uma área do cérebro especificamente que tem a ver com memória topográfica. Ou seja, aquela atividade repetida de adultos, não estamos a falar, as pessoas não começam a conduzir táxis em Londres como crianças, de adultos, de facto aumenta a espessura de uma área cerebral que associamos nem sempre a aumentar o volume de uma coisa, é uma coisa boa, mas neste caso associamos como isto ser em benefício. No fundo, é possível não só optimizar uma função, mas modular estruturas cerebrais em adultos, e isto de facto é interessante. E, portanto, memorizar, obviamente, inclui vários mecanismos cognitivos, codificar, consolidar, armazenar, e depois, obviamente, há, agora mencionar outro dos meus antecessores, não é? O professor António Damasio, e as emoções, obviamente, também modulam isto tudo, do ponto de vista até de guardar de forma mais consolidada ou menos consolidada. Mas a pergunta clássica, e a pergunta clássica, e foi a pergunta da primeira vez que me pediram para abordar este assunto, foi: decorar a tabuada é bom ou mau? Não é? Aquela coisa que se aprendia, não é? Decorar as linhas férreas, os rios, decorar a tabuada. É bom ou mau? Não é?
Que é um bocadinho isto, que é decorar matrizes é bom ou mau, que no fundo, em extremo, é algo que se aproxima dos métodos educacionais tradicionais. Não é? Eu peço-vos um bocadinho para pensarem, é assim, 7 vezes 7 são 49, se vocês não souberem que é 49 de imediato, de cada vez que tiverem que tomar qualquer decisão, o tempo que levam até chegar ao 49 é maior do que se souberem que 4 é 2 vezes 2. Pelo menos é eficaz, não é? Do ponto de vista de passagem de barreiras. Mas, de facto, e isto obviamente eu não vou aqui agora entrar em detalhes, do ponto de vista das estratégias cognitivas que levam à utilização de uma informação guardada, a existência destes algoritmos é uma coisa boa. É uma coisa boa. Tal como, obviamente, usando estes argumentos na linha dos taxistas de Londres. E este é o meu penúltimo slide, que faz a ponte para aquilo que também tem a ver com uma coisa que se faz aqui e que tem a ver com reabilitação e é quase uma provocação e um desafio. Portanto, respondendo, qual é o melhor método pedagógico? A resposta justa é não sabemos. Que é uma coisa que nós temos imensa dificuldade em dizer, que é o unknown. Não é? Assim como eu digo aos meus alunos para digam 1/3 se não souberem, não é? E depois não digam que fui eu que disse. Tento dizer-lhes que é justo dizer que não sabem. Não é? Não sabem, não sabemos. E se calhar os membros do júri que lhes fazem as perguntas também não sabem. E até podem fazer esse desafio. Eu não sei, mas o seu autor também não sabe, não é? Se tiverem essa coragem. Pois é bom saber que não sabemos. É bom saber que não sabemos. Mas podemos olhar para uma intervenção educacional como uma intervenção terapêutica com potenciais benefícios e riscos. E se olharmos assim, se calhar temos mais noção das implicações que fazemos quando fazemos estas mudanças de mudar a duração de aulas, métodos pedagógicos, laptops versus papel, versus... Não é? Se me fizerem a pergunta difícil, o que é melhor, se o papel, se materiais educacionais digitais, eu não sei dizer. Mas também vos digo que ainda ninguém sabe. Embora haja países que, na base da melhor informação disponível, estão a tomar decisões ao contrário, de voltar ao papel. Não é? Mas, de facto, o cérebro funciona de forma diferente, lê de forma diferente. Uma informação bidimensional no papel ou uma informação colorida num tablet. Ou o mesmo desenho, a mesma imagem tridimensional. Portanto, a forma como nós interpretamos as imagens depende desta coisa tão simples quanto 2 dimensões ou 3 dimensões. Depois, isto é uma coisa de risco, que é aquilo que a gente às vezes esquece. Eu não estou a falar de usar o opicapone em doentes parkinsónicos, eu estou a falar de usar o opicapone em todos os seres vivos, humanos. Não é? Portanto, tem muito mais, devíamos ter mais juízo, não é? Para tomar decisões. Não há dúvida que, apesar, obviamente, deste meu exercício de ceticismo, se calhar a resposta certa é esta, que de facto a combinação de métodos, até por uma razão que tem a ver também com o funcionamento do cérebro, que é, para muitas das áreas em que nós reabilitamos, a variação do estímulo é útil. Portanto, a variabilidade da intervenção é útil, portanto, se calhar, isto também pode ser útil do ponto de vista de conceito. E, por último, fazer estudos experimentais, embora possa colocar desafios éticos, desafios metodológicos, é importante que a gente traga para a área de educação coisas que nós fazemos há anos na área do desenvolvimento dos medicamentos, que é usar o método experimental para demonstrar um benefício e um risco. Isto aplica-se indiscutivelmente também à área da educação. E o desafio final é este. É, de facto, nós conseguimos treinar o cérebro, e no fundo é aquilo que fazem aqui. Em muitas das áreas a que se dedicam, o que fazem é treinar o cérebro. Assim, nos doentes com defeito cognitivo, nós hoje assumimos que a estimulação cognitiva, ou, sendo mais humilde, o treino cognitivo, é útil. E uma coisa que nós hoje já sabemos indiscutivelmente é que literacia previne demência, ou pelo menos atrasa o início do declínio cognitivo. As pessoas com uma maior reserva cognitiva que nós medimos como literacia, que se calhar é uma má, comparativamente com outros em iguais circunstâncias, ficam dementes mais tarde. Portanto, não é uma coisa má. Portanto, se calhar memorizar umas coisas não é uma coisa má. E, portanto, a atividade mental modula as áreas de função cognitiva, a memória é fundamental. Sem memória não há aprendizagem, ou podemos aprender umas coisas, mas não tão bem. Depois dizer aqui, isto é quase aqui um comentário mais político, que é esta coisa de dizer que memorizar está fora de moda. Memorizar não é o mesmo que pensamento acrítico. Memorizar é ganhar instrumentos para fazer bem, ou de forma mais rápida, outras coisas. Portanto,
Porquê é que isto é importante? Porque a forma como nós hoje reabilitamos as pessoas incorpora isto. E vou-vos mostrar, é um vídeo de um ensaio clínico que acabou de terminar, os resultados ainda não estão publicados, ainda não os posso partilhar, mas a forma como nós hoje estamos a tratar os doentes com doença de Parkinson é isto. O doente com a mão esquerda faz mover o golfinho, que depois tem um objetivo, que é comer uns peixes. Mas, no fundo, isto é um ambiente parcialmente imersivo, obviamente não tem óculos, não tem nada, mas, no fundo, isto tem um componente cognitivo e físico associado. E, portanto, dizer que a forma como nós hoje tratamos a doença de Parkinson é esta combinação de intervenção cognitiva e física em simultâneo, e fazemos uma coisa que é mesmo maldosa, que é aquilo que nós dizemos aos doentes para não fazer em casa é aquilo que nós fazemos em contexto de reabilitação. Que é, nós dizemos aos doentes em casa e aos familiares para não falarem com eles quando eles vão a andar, porque quando eles param é quando caem. Não é? Porque o dual tasking é um elemento de risco para haver um acidente. E a forma como nós os treinamos, de facto, é ao contrário. É causar em contexto de sessão as situações que em casa os fariam cair. Estarem a fazer duas tarefas em simultâneo é uma situação de desconforto que agrava o defeito. E, portanto, é exatamente isto. Ou seja, nós já temos a certeza de que isto funciona em muitas áreas, sim, em outras não, mas no fundo é este racional biológico de como é que o cérebro funciona, como é que ele reage a este estímulo vário, como é que os doentes se comportam em contexto de defeito, que depois nos leva um bocadinho a desenvolver este tipo de tecnologias. Dizer que, obviamente, este ensaio está terminado. Este é um ensaio muito curioso, obviamente estou na escola certa para o descrever, é fisioterapia mais golfinho versus fisioterapia só. No fundo é usar isto como adjuvante à fisioterapia específica para a doença de Parkinson. Depois tem dois períodos, tem um período em que de facto é fisio mais golfinho versus fisio, e depois no segundo período todos fazem tudo. E no fundo tem dois componentes, que é uma comparação tete a tete destas duas intervenções versus uma, e depois ver se o efeito a longo prazo da intervenção mais precoce obviamente traz um benefício. Mas isto no fundo não é mais do que no fundo trazer o método experimental também para uma área onde tradicionalmente as pessoas acham que isto não é difícil, que não é fácil de fazer. Eu espero que a tendência tenha mudado, mas ainda ouço que não é possível fazer ensaios clínicos em fisioterapia, em cuidados paliativos, em outras intervenções. Se é possível fazer ensaios clínicos com transplante de células mesencefálicas, verdadeiro transplante versus falso transplante, muito mais fácil é fazer ensaios na área da fisioterapia e muito mais fácil é trazer o método experimental também para documentar a eficácia dos métodos pedagógicos que todos usamos. Muito obrigado pela vossa atenção. Obrigado, Sr. Professor, pelo exercício que pôs em prática nas nossas cabeças. E eu dava a palavra ao Dr. Manuel. Bom, muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Eu, quando o professor Trugal me telefonou e me convidou para vir fazer esta difícil tarefa, eu disse-lhe, não me arranja assim uma pessoa mais simplesinha, assim mais fácil, porque eu já sabia que me ia sair uma brincadeira desta. Mas isso é só mal feitio, depois no resto é simples. Bom, em primeiro lugar, muitos parabéns, como sempre, brilhante. Eu agora o que devia dizer era assim, ok, amanhã é feriado, depois mete-se a sexta, eu venho cá a segunda comentar isto e preciso de uns dias para metabolizar. Como não vou poder fazer isso, em primeiro lugar agradecer a todos e agradecer o convite que me fizeram para estar aqui. É um grande prazer estar aqui hoje, especialmente porque tenho aqui pessoas de quem sou amigo. Estou a ver a Ana, que tive o prazer de escrever um livro, que não foi um grande sucesso editorial, mas escreveu-lo, e a Isabel, de quem, enfim, passámos muito juntos. Eu iria começar por algo que o professor disse logo no princípio e que depois acho que no fim ficou claro, porque eu parece muito este percurso que fez, desde a investigação farmacológica até a investigação pedagógica, até o que é o ensino e o que é o cérebro no ensino, acaba por, para quem está neste local, ter sempre um paralelo com os processos de reabilitação. Os processos de reabilitação atravessam tudo o que disse. E logo no princípio disse algo que me parece que, e
exerce na sua equipa, eu exerço na minha, exerce aqui, que é a questão da multidisciplinaridade ser maior do que a soma dos fatores. Ou seja, é daquelas coisas que nós sabemos que juntando várias disciplinas o resultado é maior do que o de cada uma das disciplinas. E isto também atravessa toda a exposição. E eu não posso deixar, em relação a isso, de fazer um comentário meu que tem a ver com multidisciplinaridade e com quem trabalha com idosos e com pessoas com demência, menos com Parkinson, como o professor, que era a necessidade desta multidisciplinaridade, e o professor depois falou nisto à frente, quando disse que nós podemos ter vários métodos, podemos ter várias técnicas e podemos ter várias pessoas, no fundo. E os métodos e as técnicas variam e têm que se adaptar à pessoa que está na nossa frente. E, portanto, quando estamos a trabalhar, também é importante que haja um plano, que esse plano envolva a multidisciplinaridade, mas envolva também a continuidade, porque quem tem Parkinson ou quem tem Alzheimer não tem a mesma doença hoje que vai ter daqui a 1 ano, nem daqui a 2 anos. E, portanto, esta questão da continuidade que ultrapassa muito a questão dos cuidados continuados. Gostei muito da parte em que fez, de facto, a transladação da investigação farmacológica para a questão da eficácia e da eficiência, muito para quem está no terreno como eu, e a questão dos medicamentos tem não só a questão da eficácia e da eficiência de cada um dos medicamentos, mas da dificuldade da multipatologia e da multiterapêutica que todos nós temos hoje em dia. Aquilo que falou sobre os placebos veio consolidar algo que eu sabia, eu sou médico e portanto tenho essa, mas tive uma experiência pessoal com uma tia minha muito querida, que era a tia Luísa, que todos os dias tomava um Lornin para adormecer. E um dia caiu-lhe o botão da camisa de dormir e ela pôs na mesinha de cabeceira, ao lado do botão, e depois ao lado do comprimido. E depois tomou o botão e dormiu uma noite descansada, e só de manhã é que percebeu que tinha lá o comprimido do Lornin. E, portanto, o placebo, de facto, e nós na nossa experiência clínica temos esta noção, e eu acho que o professor disse muito bem, é uma felicidade como instrumento médico nosso, não é? E também falou aqui de uma coisa que eu nunca tinha pensado, mas que achei muito interessante, que é o que é que acontece no nosso cérebro para os placebos darem resultado? Porque, de facto, dão resultado, não é? E, aliás, falou a coisa do comprimido que está vazio, onde é que ele vai e por onde é que ele vai, eu achei isso interessantíssimo, porque, de facto, não tinha pensado nisso, mas, de facto, dá resultado. E, como dá resultado, alguma coisa ele deve fazer, por algum sítio ele deve ir para libertar dopamina, ou seja o que for, ou porque há alguns casos que nós podemos objetivamente dizer, pronto, há uma resolução da ansiedade, há uma tranquilização, isso pode ter resultados secundários, mas não é só isso. Assim como achei muito interessante aquilo que pôs em relação à cirurgia, que é de facto importante e que tem que ser tomado em consideração. Também muito interessante quando falou a questão do cérebro e do cérebro ter limites para nós concluirmos a casualidade das coisas. E hoje em dia, enfim, se tivéssemos mais tempo, poderíamos avançar um bocadinho aqui para a questão da inteligência artificial, para a questão destas experiências que o Elon Musk está a fazer de pôr uns elétrodos para ter resultados. Enfim, tudo isso tinha uma relação muito interessante com o que o professor acabou de dizer. Também achei muito interessante a questão que todos, enfim, quem trabalha nestas áreas e quem aqui está, que faz reabilitação e que trabalha com pessoas com demência, que é a questão, e sim, nós no AVC dizemos, há aquelas primeiras semanas, é muito importante, mas todos temos experiência que a plasticidade existe e que existe para além disso. No fundo, eu estava a ouvir o professor e estava-me a lembrar, e eu agora quando vou à praia fico sempre muito impressionado com a quantidade de fulanos super musculosos e tatuados que fazem muito ginásio, não é? Que aparecem, eu no outro dia vi uma fotografia dos nossos das duas equipas de futebol portuguesas do último europeu e daquela altura dos anos que foram gloriosos. E realmente os dos anos 70, 80 são todos uns tipos com os grandes bigodes, perdinha pequenina, para aquilo não havia ali músculo. E hoje em dia são todos uns latagões. E isto que acontece com o ginásio, acontece com o cérebro. E o professor falou muito bem isso, aquele exemplo dos taxistas que têm zonas que desenvolvem. E isto é muito importante porque é um ganho importante para nós sabermos que a reabilitação
física é acompanhada pela reabilitação, ou o treino, ou como lhe queiramos chamar, da outra parte, e também aquilo que frisou muito bem, que nós sabemos que a literacia, e quem tem experiência disto sabe bem como a literacia atrasa o desenvolvimento da demência. Há depois outras questões também das defesas de quem tem mais formação tem e quem não tem, mas achei isso também muito, muito interessante. Para terminar mesmo, eu acho que nos deu aqui uma excelente lição da investigação científica clínica e da importância que essa investigação científica clínica tem para nós que estamos na prática, para ganharmos a eficiência e a eficácia, mas este percurso que fez do pedagógico, das técnicas de aprendizagem e do nosso cérebro em como, no fundo, a aprendizagem é no cérebro que se faz, e o paralelo que nós podemos fazer para a reabilitação. E pronto, como eu disse, precisava de mais 2 dias para metabolizar e fazer uma coisa mais à séria, mas muito obrigado, foi uma exposição brilhante, como sempre. Hoje trocou umas voltas, porque eu há uns anos estive consigo, não sei se lembra de uma coisa da Advance Care ou da Multicare, qualquer coisa, e o professor nessa altura apareceu com arte esportivo, com uma camisinha de meia gola, e eu hoje tirei a gravata para vir falar consigo, e cheguei aqui e estava de gravata, portanto trocou umas voltas completamente, mas muito obrigado e muitos parabéns pela sua exposição. Começando pela gravata, eu em geral engano-me. Em geral engano-me quando venho mais formal, então, né? E ao contrário, portanto, em geral sou tiro e queda, mas ao contrário. Não, de todo. Sou eu que não estou adaptado. Se me permitir comentar algumas, primeiro, é uma listagem de pontos importantes que me permitem aqui comentar alguns aspectos. Começando pelo placebo, e porque é que isto é importante para os médicos? E o que eu digo é, no fundo, a homeopatia não tem nenhuma eficácia, zero. A homeopatia não serve para nada, mas os doentes melhoram. Porquê? Porque, de facto, há um benefício associado ao efeito placebo de administrar um líquido dado daquela forma e prescrito daquela forma. Portanto, os médicos, nós, os meus alunos todos e os outros profissionais, temos que perceber como é que nós podemos optimizar o efeito resultante da nossa intervenção aprendendo. E, portanto, o toque, não é? Todos estes aspectos que aumentam a expectativa do benefício, aumentam o efeito, portanto, em benefício dos doentes. Portanto, eu diria, este conhecimento científico, que é uma área engraçadíssima de ser estudada, quanto mais não seja, deve-nos ensinar a ser melhores médicos, no sentido de amplificarmos o efeito daquilo que nós fazemos. Depois o comentário em relação a esta multidisciplinaridade. Eu digo que o tratamento standard de muitas doenças crónicas hoje em dia é tratar os sintomas com os medicamentos que temos disponível, mas todos os sintomas, e não esquecer alguns que valorizamos menos, como a ansiedade, a depressão, a obstipação, a prisão de ventre, não é? Ou seja, nós devemos tratar todos os sintomas tratáveis com as armas que temos, a atividade física, depois pode ser atividade física, exercício, no fundo são definições diferentes, mas atividade física, socialização, não é? Como forma, eu diria, urbana ou de estímulo cognitivo e intervenção multidisciplinar. No fundo, e agora temos é que incorporar isto nas nossas práticas, mas no fundo, o tratamento standard e o desafio, no fundo, para quem tem que tomar decisões, não é isto. Tratar sintomaticamente ou atrasar a progressão de doença com os medicamentos que temos disponíveis, exercício, socialização e intervenção multidisciplinar, que depois é exigente, obviamente. A doença de Parkinson implica fisioterapia da fala, nutrição, psicologia, enfermagem. Depois há um outro aspecto a favor da multidisciplinaridade, o número de doentes com estas doenças vai aumentar brutalmente. E, portanto, não há médicos que vedem. Não vai haver médicos, como não vai haver enfermeiros, como não vai haver outros. E, portanto, ou o modelo de cuidados muda e nós adaptamos a forma como vamos tratar e cuidar destas pessoas, assumindo esse grau de exigência, ou não vai haver, no fundo, independentemente do modelo científico, a meu ver, ter que evoluir para este conceito, há uma questão muito pragmática que é, não vai ser possível manter este modelo centrado na consulta médica em contexto hospitalar. Depois a questão da fisioterapia é uma área interessante, olhar também para a fisioterapia nesta questão de benefício-risco. Uma das minhas alunas, também formada aqui, a tese final de mestrado foi os efeitos adversos da fisioterapia. Porque é muito curioso, aqui estou numa escola em que posso dizer isto, mesmo nos ensaios, nestas intervenções não farmacológicas, o número de efeitos adversos é baixíssimo, porque se assume que não há efeitos adversos à intervenção. Nós temos muito associado, humanamente, que efeitos adversos são coisas de medicamentos. Não.
Efeitos adversos são efeitos adversos de uma intervenção terapêutica. Também acontecem efeitos adversos em contexto de sessão de terapia da fala ou numa sessão de fisioterapia? Sim. Os doentes caem, morrem, fazem paragens, têm tonturas, têm vertigem, não é? Basta coletar. E se formos coletar, apanhamos. Portanto, mesmo este raciocínio de benefício-risco aplica-se também a intervenções não farmacológicas e eu acho que isto é uma aprendizagem que temos que ter. Mais uma vez, porque se não fizermos bem, depois não temos o conforto de demonstrar a quem toma decisões que temos os dados suficientes para que essas decisões sejam obviamente tomadas. E, portanto, é uma fragilidade que, obviamente, temos que colmatar. Portanto, é o que eu digo, mesmo para além das questões, obviamente, desta minha provocação de trazer a questão no fundo, do desenvolvimento de medicamentos para a educação e depois para a reabilitação, há questões, eu diria, mais simples de olhar para o benefício e risco daquilo que fazemos, em que de facto podemos aprender, e não tem mal nenhum aprender, assim como muitas das coisas da neurologia começaram na cardiologia. No fundo, hoje o que estamos a fazer em doença de Parkinson, as pessoas da doença de Alzheimer começaram há 10 anos, ou seja, há uma sequência que em ciência há ganhos incrementais e, portanto, houve um enorme progresso nestes últimos anos nestas vossas áreas, brutal. Não é? Primeiro não havia ensaios e passaram a existir, não é? Portanto, houve esse crescimento. Mas, de facto, ainda há um olhar que é um bocadinho diferente e um bocadinho esta minha provocação também tinha esse intuito, no fundo, de chocalhar um bocadinho. Mais uma vez, eu estou convertido. Às vezes, depois destas coisas, não é? É o que eu digo, eu tenho à minha volta, mas trabalhar com médicos é péssimo. Os médicos não têm tempo, não têm disponibilidade. Hoje é difícil ter colaboradores médicos para fazer os projetos, portanto, a maior parte das coisas que eu faço hoje cientificamente é feito com os outros allied health professionals, não? Os outros profissionais de saúde, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas da fala, terapeutas ocupacionais, todos, não é? Farmacêuticos. Por facto, os médicos estão noutra, depois há uma mudança geracional que também motiva cada vez menos para estas outras coisas que não seja a atividade clínica tradicional. E, portanto, eu estou convertido. Obviamente, quando me convidam para estas coisas, tenho que ser um bocadinho, não é? Tenho que estar acordado, a plateia tem que estar acordada e, portanto, atrevo-me a ser um bocadinho mais provocador. Mas muito obrigado pelos comentários. Muito obrigado, professor, também pelo seu comentário aos comentários, que continuam a ser muito interessantes. Eu perguntava a alguém da plateia se quer ter uma intervenção, se quer pôr uma questão. Peço desculpa, vou fazer uma pergunta. Tem a ver com o ensaio. Qual deles? O primeiro de todos, em que estava levodopa, um outro, o medicamento da Bayer, o outro e a... Estavam 3 doses de opicapone e o entacapone, que era o outro medicamento. E o placebo. Se o doente, e aquilo os doentes foram anonimizados, não é? Isso eu percebi. Se o doente melhorou com o placebo, depois no final continuou a fazer o placebo? Não. Desculpa esta pergunta. Não. Eu ainda vou ser mais provocador. Então, peraí, deixa-me só acabar. Sim. Eu não sei nada de Parkinson, não tenho que dizer isso. Quando fala mas percebo o que é evidente o que está a falar, no bloqueio. Mas isto tem um tempo de duração, não é? Diário, quer dizer, não fica desbloqueado sempre. Portanto, o tempo de duração, seja do medicamento, ou do placebo, ou de qualquer, dura X tempo, ao fim do qual tem que voltar a tomar. Não sei se diário, 2 vezes, etc. E, portanto, é ali a minha dúvida, o que é que acontece a estas pessoas, porque se ficassem com o placebo a fazer bem, não tinham os efeitos secundários dos medicamentos. Então, vou descrever o ensaio. Não, permite-me aqui ser mais descritivo. Aquele ensaio especificamente, que é o ensaio da Bial, tinha 3 doses de opicapone, 50, 25 e 5. Tinha a entacapona. A entacapona é um medicamento que já estava disponível nas farmácias. Dizer que a comparação não era o opicapone com a entacapona. A entacapona estava lá por uma coisa sofisticada, que é, se nós não demonstrarmos que a entacapona é melhor do que o placebo, a validade do ensaio cai. Porquê? Porque nós já sabíamos que a entacapona era eficaz. Portanto, a entacapona é uma exigência das entidades regulamentares, nomeadamente da EMA, da Agência Europeia, que os laboratórios detestam. Porque põe em risco, imaginem que se a entacapona não for melhor do que o placebo, diz, este ensaio não mediu aquilo que a gente já sabia.
E depois nós medimos os efeitos. Agora dizer, obviamente eu falo aqui do efeito placebo destas horas, mas os doentes tomaram a opicapona sempre, ou seja, nós temos ensaios em doença de Parkinson em que a melhoria inicial com o placebo ultrapassa aos 9 meses, sim, mas não é uma toma no início, eles vão tomando o placebo sempre. Como é que nós medimos o off? Obviamente, o vídeo que eu vos mostrei é um vídeo que só mostra aquele episódio. Os doentes têm um diário e de meia em meia hora anotam quando estão bloqueados. Depois nós somamos todo o tempo, off e on, e portanto dá uma média. E aquilo são os 3 dias antes da avaliação final. Portanto, só para dar aqui um exemplo. Apetece-nos dar placebo? Claro que sim, não é? Eticamente, é assim, a não ser em contexto experimental, em que uma comissão de ética nos autorize, ou contextos muito particulares, em nós querermos garantir a compliance de um doente ou de um familiar por alguma razão, é assim, nós não estamos autorizados a fazê-lo, porque não é legítimo que nós, no fundo, tomemos decisões experimentais por nós, não é? Sem ser validado por alguém. Mas, de facto, a magnitude do placebo... Agora, é assim, a doença de Parkinson é uma das doenças em que a magnitude do placebo é mais alta. E depois a questão, provavelmente, é porque a dopamina é um transmissor que tem a ver com prazer, com recompensa, e, portanto, pode ter um bocadinho a ver com isso. Mas, sim, não, no fim do ensaio, para-se. Agora, é assim, não há depois essa perda, quer dizer, nós não achamos que ao parar tudo, depois os doentes, no fundo, como se houvesse ali um washout e no fim sentem no fundo, essa perda de benefício. Não, as coisas diluem-se e não sentimos essa violação. Mas, de facto, não estamos autorizados a continuar o placebo fora de um contexto, até porque perde-se a ocultação, ou seja, a partir do momento em que o ensaio termina não temos ocultação, logo, sem ocultação não há placebo. Mas que a gente de vez em quando brinca um bocadinho aos placebo, brincamos, não é? Quando a gente dá vitamina E, ou quando damos extrato de valeriana a alguém que tem um bocadinho de ciclotímico, se calhar o que nós estamos a fazer é apenas legitimamente, porque prescrevemos e passamos uma receita, mas na prática estamos a tentar tirar do placebo algum benefício. Sim. Posso acrescentar só que... Eu, a propósito disto de dar o placebo ou não dar, nós médicos temos que ter cuidado. Como sabem, não sei se sabem, mas eu fui médico de família durante 20 e tal anos em Mora. E um dia Jesus Cristo foi lá dar consultas. Jesus Cristo achou que era importante ter uma experiência real do que era ser médico de família. Antes de ficar doente. Ele agora está um bocado e foi fazer consulta lá em Mora. E foi fazer consulta e o terceiro doente que lhe entrou foi um fulano de cadeira de rodas. E Jesus disse, então, meu filho, o que é que te quer? Meu filho, não, o gajo senhor, ele está a fazer de médico. E o outro disse, isto das pernas não anda. Pôs-lhe a mão no braço e disse, levanta-te e anda. O fulano levantou-se, chegou à sala de espera e disse, então o médico novo, que tal? É pá, uma porcaria, não me receitou nada. Pá. Então, mas eu conto uma história real. Não, mas eu conto uma história real que tem a ver com isto e até pode ser criticável do ponto de vista de decisão à época, mas eu acho que é relativizado pela juventude. Eu estava na tropa, portanto, eu entrei na especialidade de Neurologia, ao fim de uma semana fui para a tropa, fui para Tavira. Foi onde fiz e vinha, e ganhava-se mal, não é? E então fazia urgências de 24 horas ao sábado em Mafra. Eu sou de Torres Vedras, portanto Mafra era ali ao lado, e era sempre a mesma coisa, todas as noites, de sábado para domingo, vinha sempre um senhor com uma queixa de dor, e vinha sempre, 2, 3 da manhã, lá vinha ele, portanto, o que é que a gente fazia? Injetava um anti-inflamatório e ele ia muito contente com a sua dor aliviada. Eu achei que havia um componente funcional nesta história, quer dizer, isto já é dores a mais ao sábado à noite sempre. E achei, não se justifica estar a dar um anti-inflamatório numa circunstância como esta. Então disse, portanto, achei, não, vou dar uma injeção de soro fisiológico. Mas depois a minha consciência disse, mas eu vou usar uma agulha intramuscular para usar, quer dizer, na prática eu vou aqui usar água, não é? Então disse ao enfermeiro, não, uso uma agulha subcutânea e simulamos a injeção e seguramente ele vai melhorar na mesma. O que é que aconteceu? Depois do enfermeiro dar a injeção, ele diz-me assim, doutor, estou um bocadinho melhor, mas não é a mesma coisa. Ou seja, o componente de dar uma injeção com uma agulha intramuscular e, portanto, com todo o aparato, seguramente gerou um efeito de expectativa maior do que o meu pudor de estar a fazer uma injeção de soro fisiológico sem aprovação por uma comissão de ética, naquele contexto, porque de facto era uma história repetida, achando eu que era um quadro funcional. Portanto, o efeito placebo é um conjunto de coisas. Também, o placebo é todo um aparato que gera uma expectativa que induz um benefício.
E naquele caso o meu pudor levou a uma injeção com uma agulha, digamos que mais simpática, e portanto o aparato deu uma expectativa menor. Portanto, isto é uma área de investigação brutal e interessantíssima sobre como é que o cérebro funciona, como é que induz um benefício, e de facto é isto, é um comprimido de nada. Portanto, a expectativa de melhorar uma doença. Um dos meus primeiros projetos de investigação, e para a doutora Ana Jorge, foi com um colega pediatra, hoje professor da faculdade, professor Ricardo Fernandes. O primeiro projeto de investigação, com ele, abordou-me, queria fazer a investigação, e eu disse, vamos estudar o efeito placebo nas crianças. E se eu vos perguntar, o efeito placebo nas crianças é maior ou menor do que nos adultos? Jorge, maior ou menor? Menor. Assim, os mais sérios eu não... Professor Isabel Guimarães, o efeito placebo nas crianças é maior ou menor do que nos adultos? Não, especulo. Dicotómico. Já está a fazer retórica, está a estragar a minha história. Então, mas deixe-me terminar a história da pediatria e depois faz-me a pergunta. Okay. Então é assim, a hipótese à época que nós tínhamos, eu e ele, era que o efeito placebo nas crianças era menor. Porquê? Porque nós achávamos que as crianças se calhar não teriam a mesma forma de conceptualizar esta coisa da expectativa e do benefício. O que é que nós fomos fazer? Fomos buscar uma doença que existisse em crianças e em adultos, enxaqueca. A enxaqueca existe nas crianças e nos adultos. E, curiosamente, os fármacos que usamos, ou que se usavam à época, agora há uns anticorpos para os adultos, mas na altura eram os mesmos, propanolol e, no fundo, propanolol. Usava-se nas crianças e nos adultos. Mas a nossa hipótese era, crianças é menor. Fomos encontrar todos os ensaios, magnitude do efeito placebo, crianças, adolescentes e adultos, e foi exatamente ao contrário daquilo que nós pensávamos. Portanto, foi a primeira publicação científica que diz que o efeito placebo é maior nas crianças e nos adultos. Depois a questão é, chegamos à discussão. Então, e agora como é que a gente justifica isto? E, de facto, a nossa especulação ainda hoje se mantém, porque há artigos subsequentes na mesma linha, que o efeito placebo nas crianças é um efeito aditivo entre o efeito placebo da criança e dos pais. Portanto, é um efeito amplificado. São mais cérebros, são mais expectativas. Mas esta é uma área engraçadíssima de estudo, e mais aqui confesso que na altura, está publicado, foi o primeiro artigo dele, hoje tem um currículo notável, mas dizer que a hipótese, nós demonstramos o oposto daquilo que era a nossa hipótese inicial e ficámos muito, muito surpreendidos. E, portanto, isto não é nem sempre aquilo que parece e é uma área giríssima para ser investigada. Professor Isabel Guimarães, desculpe, eu quis só contar a história até ao fim. Então, o que eu queria dizer-lhe é que é sempre um gosto ouvi-lo e ouvir as suas provocações. Mas como já são muitos anos, eu tento me proteger. Só que agora eu gostava de fazer a provocação a si, neste agora ficou preocupado. Falou em placebo. E nós, na terapia da fala, na fisioterapia e na terapia ocupacional, falamos muito numa orientação filosófica, vou falar assim porque não conheço estudos que confirmem, que é a importância da relação terapêutica. E, curiosamente, há uns investigadores da Universidade do Minho que dizem que quando existe, não propriamente relação terapêutica, mas aliança terapêutica, a evolução é cerca de 30%. Curiosamente fala que o placebo é também 30%. Eu tinha razão, estava certo. Então a minha pergunta é, a relação terapêutica é um placebo? É fruto do acaso ou é mesmo uma formação que os profissionais fazem, que naturalmente ao longo do tempo, que envolve imensos aspectos, como sabe, de comunicação, de inter-relação, apesar de não haver evidência científica, a minha pergunta é, para si, se considera que a relação terapêutica, ou como dizem os investigadores da Universidade do Minho, a aliança terapêutica que os terapeutas conseguem ter, de facto, não é um placebo? Entramos em questões factuais depois do que é placebo, definição, essas coisas todas. Eu não vou entrar porque são detalhes. Agora, é um componente daquilo que nós chamamos de efeito placebo? Sim. O efeito placebo é a cor do comprimido, mais o comentário, mais o toque, mais a sala, mais tudo. Portanto, o efeito placebo é uma conjugação de componentes e seguramente a questão da relação terapêutica, a aliança terapêutica, como lhe queira chamar. Depois o outro aspecto que é importante é sermos muito prudentes com os termos. Uma das grandes dificuldades que nós temos em demonstrar o benefício destas coisas, por exemplo, intervenções multidisciplinares, interdisciplinares, é a definição. A intervenção interdisciplinar pode ser um enfermeiro especialista nesta doença, mais um neurologista, ou pode ser o enfermeiro mais o fisioterapeuta. Portanto, isto aplica-se à terapia da fala, como se aplica, e também se aplica a estes novos modelos de cuidados. Portanto, é preciso muito... A grande dificuldade no efeito placebo é definir o comparador.
não é? O que é placebo? Ou seja, terapia da fala em doença de Parkinson. Há hoje técnicas, não é, que demonstram aparentemente mais benefício, embora os estudos sejam frágeis. E a pergunta é, que chama intervention, não é? Que intervenção falsa é que eu devo usar? Quando falo de exercício aeróbico, que comparador é que eu devo usar que se aproxima o mais possível de ser uma intervenção sham, falsa? E aí é uma área também interessante de conhecimento. Por exemplo, na área do exercício, neste momento os alongamentos parecem ser das melhores intervenções para comparar para uma atividade física. Na área da terapia da fala ainda não parei para pensar, não é? Qual é que seria eventualmente a intervenção. Mas que tem um efeito de amplificação do efeito, não tenho nenhuma dúvida. É assim, quem começa a estudar efeito placebo sabe que relação terapêutica, aliança terapêutica, o que lhe queiramos chamar, amplifica o efeito, não tenho nenhuma dúvida. Ainda bem, não é? Ainda bem. Agora, a pergunta é como é que nós ensinamos isso aos nossos alunos e aos futuros profissionais de saúde e como é que as pessoas incorporam isso como um dado científico e não apenas como uma coisa paroquial, não é? Esta coisa de eu medir a pressão, eu meço a pressão arterial a todos os meus doentes, todos. Eu estou-me borrifando para a pressão arterial, na maior parte deles eu não preciso daquilo para nada a não ser a frequência cardíaca, porque há muitos doentes, muitos medicamentos que eu uso que baixam a frequência cardíaca. Mas em geral, mesmo quando está alta, não me permite concluir nada porque eles estão um bocado ansiosos de terem vindo à consulta, portanto não serve, mas é a possibilidade de me sentar ao lado deles, é o toque, é o pôr a abraçadeira, quando me sento com eles olho para os familiares e pergunto qualquer coisa que tem a ver com um conjunto de dados que em última instância pode ou não amplificar a expectativa que eles têm naquele momento. É a resposta que eu posso dar. E obrigado pela provocação e pela ajuda ao longo deste período de tempo. Boa tarde. Antes de mais, queria congratular aqui o painel. Professor Jorge Torgal, obrigado pela oportunidade e também pelos comentários que fez. E, por fim, ao professor Joaquim Ferreira, dar-lhes parabéns pela excelente comunicação que fez. O meu nome é José Esteves, sou professor aqui na Escola de Alcoitão e cabe-me a mim a difícil tarefa de falar sobre a marcha. E hoje tive aqui a oportunidade de ver alguns vídeos que me fez lembrar algumas coisas que eu ministro nas minhas aulas. E há aqui questões que para mim fazem lógica, como por exemplo a expectativa da melhoria que vai promover a libertação da dopamina. O professor falou na questão da dor, também a expectativa da melhoria na influência que tem nos mecanismos descendentes de controle da dor, nomeadamente na libertação de opiáceos endógenos e assim. Agora, na realidade, eu queria aproveitar o facto do professor estar aqui, que é um especialista em patologia do movimento, para o questionar, para lhe colocar a questão sobre quais serão os mecanismos que estão adjacentes ao efeito que tem, por exemplo, como nós vimos naquele senhor, um mecanismo de freezing e de destinação brutal e pega numa bicicleta e consegue andar. Mas não é só isso. Por exemplo, no Dual Task, quando se pede a um paciente deste género para contar, imediatamente ele altera a marcha. Por exemplo, quando se pede para alterar o padrão, nomeadamente tipo skating, eles conseguem alterar. Aqui eu não consigo ver os mecanismos de controle, como falámos na libertação da dopamina ou eventualmente na libertação dos opiáceos endógenos no caso da dor. O que é que estará por trás destes mecanismos? Gostava de ouvir a opinião do professor. A resposta é muito simples, não sei. Olha, essa é a resposta que eu dou aos meus alunos também. Obrigado, fico contente de estarmos na mesma linha de pensamento. Se eu soubesse era mais fácil a gente resolver aquele problema, se é que é intervencionável. Claro. Não é apenas a questão da bicicleta. Há várias doenças do movimento que têm esta particularidade. A mais emblemática são as distonias. Sim. Por exemplo, as distonias da marcha, as pessoas podem ter uma alteração, uma contratura que se traduz numa deformação da marcha, andar para a frente e andam para trás sem problema nenhum. Ou tem uma distonia cervical em que tem o pescoço assim e depois tem um sensory trick, põe o dedo num determinado sítio, tem um gesto antagonista e fica. Aquilo que nós usamos do ponto de vista terapêutico são as pistas visuais, não é? Basicamente, muito da fisioterapia das alterações da marcha que tem a ver com freezing é a utilização de pistas visuais, porque de facto desbloqueia, não é? Se os doentes tiverem uma pista visual, no fundo, ativa o movimento e a marcha depois desencadeia. Mas umas coisas tão simples como uma pista visual que é uma linha no chão é diferente de uma pista visual que tem uma altura, no fundo que tem um componente tridimensional. Uma das coisas que nós estamos a estudar com uma aluna daqui é saber, por exemplo,
se a altura da água dentro da piscina intervém na facilidade para a marcha, ou seja, não é? As piscinas têm alturas, mas se a água deve ser pela cintura, pelo tronco, e aparentemente é diferente, não é? E diz aqui uma aluna aqui da Escola Alcoitão que está neste momento a... Mas, portanto, nós tentamos aprender o maior número de estratégias facilitadoras. De facto, podemos entrar, obviamente, numa especulação fisiopatológica, mas não é só a questão da bicicleta. Há várias outras tipologias de movimento em que o fator task acaba por facilitar ou bloquear. E às vezes uma coisa tão simples como andar para a frente ou andar para trás é completamente diferente e nós usamos isso como estratégia diagnóstica. Às vezes estamos na dúvida se um quadro é funcional e, de facto, basta mudar o padrão de movimento. Não, isto é uma coisa testónica e isso de alguma forma... Portanto, do ponto de vista diagnóstico ajuda-nos, do ponto de vista fisiopatológico, de facto, ainda não estamos aí. Muito obrigado. E, portanto, mas faço o desafio aqui à escola de definir isso como área de investigação preferencial e temos muitos doentes e, portanto, seguramente seria ótimo fazermos projetos em conjunto. Muito obrigado. Sr. Professor, permite-me que faça também um comentário e não resisto a entrar na questão do placebo, porque durante anos, não é? No Departamento de Saúde Pública tínhamos na área de epidemiologia ensinar os ensaios clínicos, não é? E o placebo aparecia, como é natural, mas quando transplantamos a questão do placebo para as intervenções em termos de saúde pública, então o quebra-cabeças é insolúvel, não é? E vemos, não é, como é que agora poderemos olhar a posteriori para o resultado das intervenções no mundo, no âmbito da Covid e os efeitos, embora as condições sociais são tão diferentes que, mais uma vez, não podemos tirar conclusões. Mas a vida é feita de pequenos acasos e eu não sabia de que é que vinha falar, mas esta manhã, nas leituras matinais, caiu-me um Medscape à frente e a questão... O artigo que vinha era muito interessante. Eu disse, não perca a oportunidade de pôr a questão ao professor. Isso é maldade, não me ter enviado o artigo. Não é maldade, até porque aqui o colega já falou no assunto levemente. E vem outra vez pôr a questão do placebo, não é? E o título é Estimulação Cerebral Profunda, 2 pontos. Uma opção no tratamento da lombalgia crónica. Resultados preliminares obtidos nos primeiros 6 meses iniciais do primeiro estudo em humanos sobre o uso da estimulação cerebral profunda do córtex cingulado subgenual, isto é brasileiro, não é? Portanto, para o tratamento da lombalgia crónica, sugerem que o procedimento pode reduzir a dor, a incapacidade e o uso de opioides. Bem, a primeira questão que se põe é esta questão de intervir no cérebro para responder a um problema que os fisioterapeutas tentam responder na medida das suas possibilidades. Portanto, que é uma nova área da neurologia sobre a qual eu tomo a liberdade de lhe pedir uma opção simples de dizer o que é que haja, porque temos nos jornais todos os dias o Sr. Vance que ia fazer maldades a quem pode ou a quem deixa. Aqui temos um estudo e mais uma vez a questão, depois vem a descrição do estudo, não é? Não interessa qual é que é a importância do placebo ou não é, mas a questão mais interessante para mim é como é que alguém que trabalha nesta área vê hoje em dia a questão da intervenção cerebral profunda. Muito obrigado. A primeira questão, começar por comentar a estimulação cerebral profunda, é para quem é colocar elétrodos, cujos polos ficam em estruturas cerebrais profundas. No caso da doença de Parkinson, basicamente é no núcleo subtalâmico a localização mais frequente. Portanto, é uma técnica complexa, tem 1 a 2% de risco de efeitos adversos graves, portanto, é baixo, mas obviamente é grande para quem tem esses efeitos. Quando eu ouço esse tipo de notícias, primeiro dizer que hoje temos a dificuldade que hoje os nossos doentes, para a semana, vão querer, os com dor lombar, vão querer fazer estimulação cerebral profunda, porque obviamente vão ouvir essa notícia e, portanto, vamos estar uma semana a responder a estes telefonemas. A minha primeira pergunta é muito, obviamente, sim, lemos com atenção. Se não houver aí um grupo-chame, no fundo, digamos que não valorizo muito esses resultados. Portanto, quando eu vejo uma notícia como essa, vou ao material e métodos e vou ver porquê. Porque é um tipo de intervenção e de patologia em que é muito fácil ter um benefício que não resulte da intervenção específica. Portanto, eu diria, vou olhar, agora quando me sentar, vou olhar para esse e basicamente é saber
Não, mas o que eu digo é, sem um grupo de controle com uma verdadeira intervenção falsa, obviamente é um tipo de resultado que não me impressiona, não fico entusiasmado. Dizer, um bocadinho no comentário das alterações da marcha que foram ali mencionados, existem hoje estudos com estimulação epidural, no fundo é uma trepidação epidural e com vídeos a melhorar brutalmente o freezing. Ainda sem grupos de controle, mas no fundo existem case reports publicados de efeitos fantásticos e basicamente é pôr uns elétrodos na epidural espinal e de facto já está demonstrado como benéfico, não. Mas é o que eu digo, a área da dor é uma área particularmente suscetível a efeito placebo e a intervenção, mesmo que seja eficaz, não nos podemos esquecer que há um risco associado a essa intervenção, não é? Portanto, aqui a questão no fim, mesmo que fosse eficaz, é qual é que é o risco e que risco é que nós estamos preparados a tratar em função da gravidade do quadro de dor lombar, portanto, mas vou olhar. A acupuntura cerebral. Mas a acupuntura, e a outra coisa interessante é sermos céticos e depois reconhecermos que estávamos errados. Por exemplo, a acupuntura, hoje existem ensaios que demonstram efeito na dor. Eu dou um exemplo muito recente que tem a ver com microbioma e probióticos, não é? Eu recebi vários artigos para rever, como de várias revistas, em que olhava para o microbioma assim com ar assim, lá vai aqui mais uma coisa, não é? Hoje temos um número crescente de ensaios que demonstram que os probióticos melhoram a obstipação em algumas destas doenças. E, portanto, assim como a gente somos provocadores e céticos, temos que perceber que há algumas coisas que mesmo que a gente não saiba como é que funcionam, se de facto mostrarem benefício em contexto de estudos metodologicamente robustos, cedemos e incorporamos. Portanto, é o que eu digo, ceticismo como instrumento para estarmos atentos e, obviamente, incorporarmos e melhorarmos e reconhecermos que durante muito tempo, se calhar, fomos preconceituosos em relação a algumas das intervenções e depois, passado algum tempo. Mas tem que haver um exercício inicial de ser acutilante, não é? De ser acutilante nesse julgamento. A questão é saber se com todo o outro conhecimento científico que temos, não é? Se justifica ser acutilante com intervenção, não é? Junto do cérebro, quando tivemos um prémio Nobel que começou por aí, mas depois também sabemos os efeitos secundários que apareceram mais tarde. Justifica-se com as outras tecnologias todas que temos hoje, medicamentosas, de prática, das outras práticas, avançar já com... Mas eu aí não tenho, professor, então assim, aí não tenho nenhum pudor em dizer avançar. Assim, a estimulação cerebral profunda na doença de Parkinson mudou a história da doença. É brutal, no fundo, os dois grandes momentos que mudaram a história tratada da doença de Parkinson é a levodopa e a estimulação cerebral profunda. É um ganho enorme. Isso é conhecido, não é? Mas uma coisa é uma doença de Parkinson, outra coisa é uma dor lombálgica. E portanto, é o que eu digo, temos que eu digo aos meus mais jovens alunos é saibam ler a informação, tomem uma decisão e saibam explicitá-la, não é? Saibam explicar porque é que a tomaram, mesmo que esteja errada, se a souberem explicar e se houver um racional por trás, eu já fico muito, muito contente, e, portanto, mas isso implica ler, saber e saber comentar. Eu estava aqui a achar que não queria atrasar-nos, mas queria só fazer um comentário para já agradecer ao Joaquim, que é sempre fantástico e é um gosto ter-te aqui também. Mas também, porque várias vezes mencionámos que é difícil haver evidência nas áreas ligadas à reabilitação e também à medicina de reabilitação, como é óbvio. Esta também tem sido um quadro que tem vindo a mudar desde que nós passamos dos modelos baseados nos chamados ensaios clínicos randomizados, duplamente cegos, etc., e passámos a também ter uma coisa que se chama Real World Evidence. Real World Evidence vem de Real World Data, ou seja, com a capacidade que temos vindo a ter, e até agora com os recursos tecnológicos que temos cada vez mais, de colher dados da prática clínica de forma não intervencional em grande escala, vai nos dar aquilo que nós, em vez de chamarmos a medicina baseada na evidência, chamamos a evidência baseada na prática clínica, que tem a ver com aquilo que é verdade para muitos milhares, provavelmente é verdade.
Depois, a dificuldade que podemos ter é quando essa prática clínica não está devidamente medida, não está devidamente padronizada e medida. Por isso, estas tecnologias que temos hoje em dia, que nos permitem trabalhar com Big Data, como se chama, de facto, se nós trabalharmos em redes e se nós colhermos dados de forma mais ou menos uniforme, vamos ter muitos dados sobre uma determinada patologia e sobre e vamos poder fazer subanálises desses dados e concluir coisas, porque nós, por exemplo, tenho certeza que o Joaquim sente isto nas doenças do movimento, como nós sentimos aqui, por exemplo, nos doentes espásticos ou noutros, em que temos dificuldade às vezes de saber qual é a melhor combinação para cada tipo de doente. Isso não está definido ainda em lado nenhum, nós temos, porque é preciso amostras muito grandes, que mesmo os ensaios clínicos às vezes, e nós já temos participado em estudos com 1000 doentes e 2000 e não sei o quê, mas a verdade é que depois, quando vamos dividir em subgrupos, e pela grande diversidade que estes doentes apresentam e as formas de doença que apresentam, temos dificuldade. Portanto, eu acho que não devemos aqui esquecer-nos de que a nossa prática, se ela for bem medida e se tivermos capacidade de registro dos dados de uma forma que depois ele seja útil, nós podemos depois, com análises retrospectivas de dados colhidos de forma não intervencional e prospectiva, conseguir alguma evidência com alguma força para aquilo que fazemos, para justificar o que fazemos. Jorge, só comentando, eu estou de acordo, mas neste momento já há alguns medicamentos, poucos, aprovados com base em resultados de estudos observacionais. É uma exceção, não é? Isto é na área da cardiologia, portanto era uma heresia há algum tempo, portanto acho que estamos a evoluir para aí, mas não vamos deixar de precisar de fazer estudos controlados, enquanto houver doentes como aquele que eu mostrei, que com uma cápsula de nada melhora naquela magnitude, e esse nós não conseguimos separar as duas coisas. Que a inteligência artificial nos causa uma exigência maior de termos melhores registros, porque sem registros não temos dados para depois pôr na máquina, não é? Vamos ver se a inteligência artificial serve para alguma coisa, porque ainda não sabemos. Para já é ótimo lá em casa, porque usamos o ChatGPT, fazemos uns slides e uns textos, e portanto os nossos alunos ganharam qualidade de vida, não é? Se a inteligência artificial nos vai permitir encontrar subtipos de doença, em doenças onde nós andamos há anos a tentar ver os subtipos e ainda não encontramos nada que os separe, é uma dúvida que vamos ver, não é? Portanto, que a inteligência artificial eu acho que tem um potencial, em teoria, enorme para resolver estes dilemas, porque é uma abordagem agnóstica, não é agnóstica, mas obviamente com uma lógica que resulta de algoritmos anteriores. Se vai responder àquilo em que todos temos as expectativas, não sei. Não sei, mas eu diria que há uma tendência para valorizarmos real-world data em detrimento, sim, eu diria para algumas perguntas específicas, para algumas doenças específicas, para alguns segmentos específicos, acho que não vai ser o substituto para já dos tradicionais estudos controlados para demonstrarmos a eficácia, pelo menos na grande maioria das situações. Tem sido a questão ética. Mas, Jorge, mas eu acho que é assim, eu acho que só há um perigo naquilo que dizes, que é quando nós puxamos os galões da heterogeneidade dos doentes e que cada doente é diferente do outro, podemos correr o risco de dizer nós não conseguimos fazer ensaios nestas áreas. E isso tem sido, eu diria, destrutivo em muitas disciplinas, porque nós não precisamos descrever ao detalhe a intervenção. Eu digo sempre, a intervenção mesmo dentro de determinadas balizas, não é? Seja para tratar a espasticidade do membro superior ou do punho ou do membro inferior, há um conjunto de balizas que são definidas. É diferente de doente para doente, mas essas balizas podem ser definidas e podem ser comparadas com outras balizas do nosso comparador. Em muitas áreas, no fundo, esse argumento os doentes são tão diferentes que os ensaios não se adequam à patologia que a gente trata, tem sido, eu diria, muito mau para algumas áreas. A área dos cuidados paliativos é um bom exemplo. Onde não há nada, é assim, os paliativistas ainda não perceberam que os cuidados paliativos começam no momento do diagnóstico da doença crónica e encurta a vida. E cuidados paliativos não é cuidados terminais nem cuidados em fases avançadas da doença. E isso é quase uma automutilação. As pessoas estão-se a prejudicar eles próprios. Na área da enfermagem é a mesma coisa. Portanto, há algumas áreas que são frágeis e que resultam de uma escola em que se associa complexidade à impossibilidade de fazer estudos controlados, o que eu acho que é, sabendo que é complexo,
acho que pode ser um mau sinal para a comunidade e pode prejudicar a comunidade a longo prazo. E que prejudicou as vossas áreas e que nos últimos anos houve uma recuperação brutal. Hoje o nível de evidência hoje o cenário é totalmente diferente, mas há ainda esse perigo. E, portanto, eu digo sim, mas sou prudente a dizê-lo para não estragar. Exato, mas a minha ideia, eu concordo também, mas a minha ideia era exatamente que as pessoas não desanimem perante essa dificuldade de fazer ensaios, porque nem sempre vamos conseguir fazer ensaios, claro, mas podemos fazer outras coisas que vão ter valor se nós conseguirmos trabalhar em rede. Há doenças raras, assim, há doenças em que a gente sabe quantos ensaios é que pode fazer no mundo e esgotamos os doentes todos, e eu consigo dizer quantos ensaios é que conseguimos fazer, portanto as situações são muito diferentes. Mais uma vez, eu só agora dizer sobre isto que a questão dos metadados veio na outra extremidade por questões muito interessantes, porque vem por questões da multifactoriedade que podem ser olhadas de uma forma, de facto, mais analítica do que eram anteriormente. Sr. Professor, Sr. Doutor, muito obrigado, eu é que agradeço. Esta foi a última das conferências deste ano. Esperamos que possamos continuar no próximo ano e agradeço imenso terem vindo. Muito obrigado.